Hoje vamos falar um pouco mais sobre Attack on Titan. Esse anime que teve encerramento há um pouco mais de um ano e está deixando muita saudade. Vamos olhar para a transformação de Eren e como ele ativou a coordenada. Primeiramente, é preciso esclarecer um ponto que gera muitas dúvidas em Attack on Titan, que é com relação ao sangue real. Ele está diretamente ligado ao poder da coordenada. Mas agora, se todos são filhos, todos são súditos de Ymir, por que todos os Eldianos não têm o sangue real? Acontece que tem uma explicação muito lógica, podemos comparar com a nossa realidade. Como acontece a sucessão da coroa? É pelo primogênito, o filho mais velho. Ymir Fritz teve 3 filhas, Sina, Maria e Rose. Sina é a filha mais velha. E depois da sua morte, com a crueldade de Karl Fritz, o poder de Ymir passou para as 3 filhas. Mas Sina herdou a coroa. E não só a coroa, ela herdou o poder da coordenada. Quando falamos em sangue real, está ligado a Sina. E assim foi sucessivamente. Sina teve filhos, o primogênito seguiu com a coroa, com a coordenada, e assim por diante, até chegarmos na família Reis, que conhecemos. E também a Dina Fritz, a mãe de Zeke. Zeke é um bom exemplo, porque ele tem o sangue real e ele tem o titã bestial. E por isso ele consegue alguns poderes que os outros titãs, os bestiais, não tinham. Quem acaba ingerindo ou inalando o fluido da medula espinhal de Zeke passa a ser submetido a ele. Ele consegue controlar os titãs puros. Sabemos então que quem herda a coroa herda o poder da coordenada. E chegamos a um ponto que esse poder ficou na mão de Karl Fritz II. E aqui é interessante porque o que acontece? Teve a guerra entre os titãs. E o Karl Fritz pegou a maioria do povo eldiano e, claro, ele tinha o poder da coordenada, encontrou um lugar que ele achou que ia ser o melhor para o seu povo e migrou até lá e criou então a muralha. Mas não só isso, ele criou a ideologia pacifista. E esse é o ponto importante, esse é o ponto para nos interrogarmos. Ele tinha esse discurso de paz, mas ele abandonou o povo. Parte do seu povo foi massacrado por Marley. Parte do seu povo estava escondido na muralha. Ele alterou as memórias do Eldiano, colocando ali nas memórias que o mundo havia acabado, era um apocalipse e que foi tomado por titãs. Acontece que a ideologia pacifista, ela mexe com a mente das pessoas. Acaba ali o livre-arbítrio. A pessoa que tem o poder da coordenada não consegue ativá-la, ela fica submissa. Por isso vimos Frida Reis ser aniquilada facilmente por Grisha, o pai de Eren. Acontece que ela não pode ativar a coordenada, ela não pôde ativar a coordenada nem para se defender. Então, enquanto os titãs atacavam as muralhas, atacavam Eldia, eles não conseguiam, quem tinha o poder da coordenada não conseguia, não é que não quisesse, ele não conseguia manipular, não conseguia mandar ordens, não conseguia controlar os titãs puros. E Frida, vemos ela tendo algumas crises, porque ela não tinha o livre-arbítrio. Quem está tomado, acorrentado pela ideologia pacifista, ele tem um comportamento estranho, começa a ter esse discurso de paz e se vincular, por exemplo, à igreja, a algo dessa filosofia de paz. Porque a coordenada muda a cabeça da pessoa e é definitiva. Esse Karl Fritz II, ele tinha esse discurso de paz, mas ele deixou o seu povo sendo aniquilado, ninguém podia se defender. Então será que aí não há um sentimento reprimido? Porque se a pessoa não tem o sangue real e o titã fundador, provavelmente ela não consiga nem se transformar. Isso não aparece no anime. O Eren, ele tem o titã de ataque e o titã fundador. Então não aparece a pessoa só com o titã fundador. Mas vimos a Eren tentando se transformar. Esse é um ponto relevante, porém, Karl Fritz, ele pregava a paz. Será que tinha outra maneira? Que é interessante que ele cria uma muralha. Então, bom, se alguém romper a ideologia pacifista, pode ativar o estrondo. Sabemos o que aconteceu. Eu falei que a pessoa que não tem sangue real e o titã fundador não conseguiria nem se transformar. Mas nós vimos Eren ativar o poder da coordenada. E como isso é possível? Isso também está interligado lá com o plano de Zeke. Bom, isso aparece no anime. Quando Eren está frente a frente a Titã Sorridente, ele tenta se transformar e não consegue, a não ser quando ele toca nela. Aí sim ele ativa o poder da coordenada de forma inconsciente. Eren, ele tinha muita vontade, muito desprezo pelo Titã e principalmente
por conta do trauma que ele viveu, vendo a Titã Sorridente devorar a sua mãe. Ele toca na Dina Fritz e inconsciente ele manda os titãs atacarem ela. E é isso que acontece. Ali ele ativa o poder da coordenada porque ele teve contato com o sangue real. E Zeke sabia muito bem disso. Eren não estava submetido à ideologia pacifista e ele tinha o sangue real. Essa combinação era perfeita para ele pôr em plano seu plano de eutanásia, convencendo Eren a seguir o seu plano. Porém, nós vemos como isso acaba, porque a outra maneira de quebrar a ideologia pacifista. E Zeke ele consegue, ele não confiava totalmente em Eren. Eren também não confiava em Zeke, tinha outros planos, e aí nós vimos um embate entre os dois irmãos. Vimos algo aí semelhante a um jogo de xadrez. Enquanto Zeke, nos caminhos, dizia para Ymir Fritz: me obedeça, eu tenho sangue real, você foi feita para seguir minhas ordens. Eren não. Eren, ele até contém Ymir, mas nas palavras. Ele dá um abraço, mas a contenção é nas palavras. Ele diz: você é uma pessoa como qualquer outra, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher. Então, Ymir escolhe Eren Yeager e sabemos o que acontece. Quero agradecer se você acompanhou o vídeo até aqui. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Esperamos que Attack on Titan volte. Há expectativas, há esperança. E até a próxima.